A mendiga negra se vinga do milionário barbeiro que desprezou a sua avó num dia de luta. O sol já se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, quando Tânia se esgueirou pelas ruas de paralelepípedos da pequena cidade de Miramar. A atmosfera era pesada, como uma bruma que não se dissipava, e sua pele negra brilhava como um contraste. Ela não era apenas mais uma mendiga. Ela tinha uma história que a moldava, um luto que alimentava a chama da vingança dentro dela. Anya lembrava-se da avó, uma cabeleireira famosa e estimada, que um dia, diante de toda a comunidade, foi humilhada por Carlos, o milionário barbeiro que agora se erguia como uma figura temida em Miramar. O homem que, com um sorriso afiado como suas lâminas, destruiu não apenas a dignidade da avó, mas também a esperança de sua família. Enquanto Tânia caminhava, os olhares a seguiam. Murmúrios de desprezo misturavam-se às risadas dos jovens que se divertiam nas calçadas. Um dia, enquanto revirava os restos de um lixo próximo ao salão de Carlos, ela ouviu um segredo sussurrado entre os funcionários. Algo que fez o seu coração acelerar. A verdade sobre a primeira esposa de Carlos. Aquilo a intrigou. O que poderia ser tão horrendo? A curiosidade a impulsionou a se infiltrar mais no seu mundo glamouroso e cheio de corrupção. E com isso, Tânia começou a descobrir uma rede de mentiras que cercava o barbeiro milionário. Tânia percebeu que entrar no círculo social dele não seria fácil. Havia festas, encontros repletos de luxos que a deixavam enjoada, mas por dentro a adrenalina pulsava. Cada nova pista sobre Carlos, um nó se formava em sua garganta. A fragilidade do homem que jogava sombras tão longas sobre a cidade começava, lentamente, a se revelar. E assim ela foi se aproximando, se tornando quase uma sombra nos eventos que cercavam o barbeiro. Sua mente fervilhava. Até onde estava disposta a ir por vingança? E no fundo começava a se questionar. A assombração da sua avó a tornava melhor ou a transformava em alguém que ela sempre desprezou? Num desses encontros luxuosos, enquanto as luzes brilhantes giravam ao redor e as gargalhadas ecoavam, Tânia finalmente encontrou a chave que poderia abrir a porta do segredo de Carlos. A pista que poderia arruinar sua vida e carreira estava ali, ao seu alcance. Mas, à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, a linha entre justiça e vingança se tornava cada vez mais turva. Os olhos da cidade estavam sobre ela, e a urgência de suas escolhas crescia. Tânia estava prestes a descobrir se a busca por justiça a tornaria mais forte ou se a afundaria na corrupção que sempre abominou. O mistério pulsava, e suas mãos tremiam ao aperfeiçoar o plano que definiria não só a vida de Carlos, mas toda a sua. Ei, e já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Tânia se perdia em pensamentos, o frenesi das festas ao redor parecia se intensificar. Com a chave do segredo de Carlos em mãos, tava bem. Ela sabia que estava a um passo de desmantelar suas mentiras. O coração disparava, mas a adrenalina não ofuscava o peso da dúvida em sua mente. O que realmente buscava? Era justiça ou simplesmente vingança? Então, no ápice da festa, enquanto as luzes piscavam e as risadas reverberavam, um grito cortou a música. Um funcionário caiu no chão, a expressão de dor estampada no rosto.
Tânia se virou, assustada, e viu Carlos diante dele, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O silêncio tomou conta da sala. A música parou abruptamente. "O que aconteceu?" gritou alguém da equipe, correndo em direção ao homem caído. Mas os olhos de Tânia estavam fixos em Carlos. Ele tremia. A fúria e o medo se misturavam na sua expressão, e naquele momento, o universo que ela estava prestes a desmoronar parecia tão frágil quanto o seu próprio conhecido. Depois de alguns instantes intensos, o funcionário começou a convulsionar. A angústia se espalhou como um vírus entre os convidados. Murmúrios de horror surgiam, enquanto alguém tentava reanimá-lo. Tânia, porém, estava paralisada. Uma sensação estranha tomou conta dela. Havia algo mais nesta cena. O coração dela, que estava prestes a se fortalecer contra Carlos, começou a duvidar profundamente. E então, a revelação. Em meio à confusão, ela avistou um frasco de pílulas na mesa. Uma das tantas que Carlos ostentava como símbolo de sua riqueza. Mas aquelas estavam diferentes. Elas estavam abertas, como se um plano cruel estivesse em andamento. O funcionário respirou com dificuldade e Tânia sabia que sem ajuda não sobreviveria. Carlos gritou algo em desespero e tentou se afastar. Mas era tarde demais. As testemunhas começaram a sussurrar e a apontar. Um deles disse: Ele fez isso de propósito." Os olhares de reprovação se viraram para Carlos. Tânia não via mais um milionário arrogante, mas um ser desesperado e perdido, uma marionete de suas próprias trapaças. A riqueza que ele ostentava agora parecia se desintegrar como seu sorriso vazio. A linha entre opressor e oprimido estava se desvanecendo diante de seus olhos. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, Carlos disparou na direção da porta. Tânia hesitou, a adrenalina batendo forte. Ela deveria ir atrás dele. A vingança ainda parecia a resposta certa, mas havia uma nova verdade pulsando naquela sala. O que significava tudo isso? O que realmente pretendia? As palavras sussurradas pelos convidados quebraram o momento. O que mais ele esconde? A esposa dele? O que ele fez? Em meio à confusão, Tânia se viu presa em um redemoinho de emoções. Cada segundo que passava era uma escolha entre seguir a sombra do homem que desonrou sua avó ou se tornar alguém totalmente diferente. Enquanto as sirenes se aproximavam, uma nova ideia se formava em sua mente. Às vezes a vingança é apenas uma máscara para a verdade que nunca ousamos confrontar. E com isso ela decidiu seguir Carlos, mas por razões muito diferentes das que imaginou. Tânia não hesitou. Com os ouvidos ainda repletos dos sussurros acusatórios e o coração pulsando um ritmo frenético, ela disparou na direção de Carlos. A festa se desenrolava em um caos absoluto atrás dela, mas sua mente estava focada. Quem sabia o que ele estava escondendo? O odor da adrenalina pairava no ar. Tânia sabia que a verdade agora estava mais próxima do que nunca. Antes que pudesse alcançar a saída, uma imagem a paralisou. No meio da multidão dispersa, ela viu a mulher. Era uma mulher com um vestido vermelho vibrante que refletia a luz das lâmpadas como se fosse feita de fogo. E, surpreendentemente, Tânia reconheceu os traços dela. Os olhos atraíam, revelando uma conexão que ela não poderia ignorar. Era Valentina, a primeira esposa de Carlos, a mulher que todos mencionavam em sussurros. A mulher que ele havia deixado para trás, como um pedaço de lixo. Tânia hesitou, um nó na garganta. Por que Valentina estava ali?
O que ela poderia saber? A opção de seguir Carlos ou confrontar Valentina pesava em sua mente como uma âncora. Sem mais delongas, Tânia decidiu que precisava de respostas. A mulher já estava se afastando, mas era tarde demais para perder essa oportunidade. Ela correu, pedindo permissão entre os convidados, assustados e traumatizados, até alcançar Valentina. "Espera!" Tânia gritou, a voz cortando o tumulto como um fio de voz solene. Valentina se virou, uma expressão de surpresa e reconhecimento cruzando seu rosto. Sem esperar resposta, Tânia começou. "Carlos, o que você sabe sobre ele?" "O que ele fez com você?" Algo na expressão de Valentina mudava. Ela estava assustada, mas ao mesmo tempo havia uma determinação que irrompia naqueles olhos. "Você não sabe a metade", Valentina respondeu, a voz baixa, quase como um sussurro. "Ele sempre teve segredos, e não foi apenas comigo." Então, antes que Tânia pudesse reagir, um grito ecoou. Era Carlos, agora na porta, com o rosto pálido e os olhos arregalados de terror. Ele estava prestes a sair, mas o peso da situação parecia colapsar sobre ele. E em um instante, algo se quebrou. Carlos, em um acesso de pânico, virou-se e gritou: "Não! Todos vocês não sabem de nada. A verdade se revela. O que eu fiz foi em proteção." As palavras caíram como bombas. Mentes ansiosas e corações palpitantes pararam por um segundo, enquanto a promessa de revelações pendia no ar. Mas a tensão estava em ebulição. Carlos estava à beira do colapso, e Tânia havia sido empurrada para a primeira fila daquela revelação explosiva. Valentina olhou para Tânia, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e desespero. "Ele não pode esconder isso por mais tempo", a mulher exclamou, o nervosismo crescendo. "A verdade é essa. A primeira esposa dele não sou eu, mas sim uma filha que ele apagou da história." A sala congelou. Tânia sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que era esse segredo devastador? Uma filha? De repente, as peças do quebra-cabeça tornaram-se um emaranhado grotesco. Carlos, o homem que ela pensou que conhecia, estava enredado em um fio de mentiras que ia além do que Tânia jamais imaginou. Valentina se aproximou de Tânia, agora com um fogo renovado em seus olhos. "Estamos juntas nisso ou não? Você deve saber a verdade." Carlos escavou sua vida com o desprezo de um homem que teme ser encontrado. Mas antes que ela pudesse revelar mais, a porta se arrebentou com a chegada da polícia. As luzes azuis piscando refletindo na multidão apavorada. A urgência daquela situação se elevava. O que viria a seguir? Carlos estava perdendo a força, mas Tânia se sentia cada vez mais confusa. O que era real? O que deveria fazer agora? Com os olhos na única coisa que poderia também ser sua salvação, Tânia percebeu que a verdade tinha muitas faces, e uma pista poderia ser a chave para desvendar tudo. E nesse momento, ela entendeu que a escolha que tinha pela frente não era mais sobre vingança, mas sobre enfrentar um mundo perdido em mentiras. Enquanto as sirenes ecoavam e as vozes se misturavam em um clamor de desespero, Tânia sentiu a verdade fervilhar, e lá no fundo, uma nova pergunta a assombrou. Qual verdade você está disposta a revelar? Tânia estava paralisada. As palavras de Valentina ecoavam em sua mente como uma sirene. Uma filha que ele apagou da história. O chão parecia afastar-se sob seus pés. O caos ao redor começou a se dissipar. E tudo o que restava era a verdade que despontava na mente de Tânia e que não conseguia processar. Carlos estava tremendo.
e a polícia estava prestes a entrar, mas o olhar de Tânia estava fixo em Valentina. Algumas gotas de suor escorriam pela testa da mulher, e seus olhos brilhavam com uma raiva feroz. Era como se ela estivesse pronta para despejar toda a sua dor e sofrimento. A multidão se aglomerava, os murmúrios de horror cresciam. Os olhares trocados eram uma mistura de espanto e expectativa. "O que você quer dizer?" Tânia perguntou, a voz quase um sussurro, mas suficientemente audível para que Valentina pudesse ouvir. O coração de Tânia batia rápido. Ela sentia a urgência da situação. Valentina deu um passo à frente, encurtando a distância entre elas. O pânico no rosto de Carlos se transformou em resistência. Ele tentou abrir a boca para protestar, mas as palavras escapavam como fumaça. "Ele nunca quis que você soubesse." Valentina disparou, a fúria transformando sua voz. "O que ele fez com nossa filha? Ele acredita que apagar nossa história vai fazer tudo desaparecer, mas ele está enganado." O choque percorreu a sala. A revelação se desdobrava como uma bomba. As pessoas olhavam uma para a outra, sem saber como reagir. O medo no ar era palpável, como se todos estivessem no fio da navalha, esperando a próxima catástrofe. Tânia estava atordoada. Sua mente girava. Carlos havia dado um soco em sua vida. Como ele pôde? Como ele pode ter uma filha? O que mais estava escondido? Mas o momento foi abruptamente interrompido. Um grito agudo ecoou pelo salão. "Cuidado!" E antes que pudesse reagir, uma sombra se lançou sobre Valentina. O tempo parecia desacelerar enquanto Tânia observava a cena. Era um dos seguranças, apertando uma arma nas mãos, claramente da equipe de Carlos. Ele olhou em volta, a fúria e o desespero nos olhos. "Saia da frente dela!" ele gritou, apontando a arma em direção a Valentina. O terror tomou conta do ambiente. Tânia sentiu o coração acelerar como um tambor ensurdecedor. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo ao chão, outras se escondendo atrás de mesas e cadeiras. Carlos, nessa hora, finalmente logo entendeu que estava em perigo. Ele não estava apenas prestes a perder tudo, mas agora também estava ameaçado. "Não, não faça isso!" ele gritou. Mas o segurança só ficou mais decidido. A pressão no ar era quase insuportável. Em um ato inesperado de coragem, impulsivamente avançou para se colocar entre Valentina e a arma. "Pare!" gritou, sua voz reverberando com a força de sua determinação. Ela podia sentir as mãos trêmulas. O medo, a raiva, tudo se misturava dentro dela. Ponto. Nesse ato, o segurança hesitou, mesmo que por um instante. A multidão estava em silêncio, os olhos todos voltados para Tânia. Nesse momento, um clarão ofuscante irrompeu do lado de fora. Um carro de polícia com as luzes girando deslizou em alta velocidade. O barulho das sirenes rasgou a atmosfera pesada como um trovão. Com um movimento rápido, o segurança viu sua chance de escapar. Ele disparou, não o tiro, mas cerca de uma seta em direção a Carlos, que estava quase paralisado. O homem caiu ao chão, a expressão de horror em seu rosto. E então tudo se tornou um borrão. A multidão estava em pânico, e as pessoas corriam para todos os lados. "Não!" Tânia gritou, mas era tarde demais. Carlos, o homem que a havia ferido, agora sucumbira em meio à confusão. Tânia sentiu um calor crescente no rosto. Algo mudou na dinâmica ali. Ela ficou atordoada,
observando Carlos no chão, enquanto Valentina puxava para um lado. Lágrimas se misturaram com a poeira no chão. O que estava acontecendo? A verdade se desdobrava como um pesadelo. Enquanto as vozes gritavam, Tânia percebeu que, em meio ao caos, não era apenas a batalha por vingança, mas uma luta por uma nova vida. Novas verdades estavam emergindo, mas nenhuma delas coincidiam com o que acreditava até agora. E no calor do momento, uma sombra de dúvida assombrou. Quem realmente era Carlos? O que Valentina realmente sabia? E quem era essa filha que ele tinha tentado esconder? Tânia olhou para Valentina e, em um instante, sabia que precisaria da força dela para enfrentar o que estava para vir. O destino a aguardava, mas a pergunta ficou ressoando na mente. O que mais Carlos escondia? Tânia estava paralisada. As palavras de Valentina ecoavam em sua mente como uma sirene. Uma filha que ele apagou da história. O chão parecia afastar-se sob seus pés. O caos ao redor começou a se dissipar. E tudo o que restava era a verdade que despontava na mente de Tânia e que não conseguia processar. Carlos estava tremendo e a polícia estava prestes a entrar, mas o olhar de Tânia estava fixo em Valentina. Algumas gotas de suor escorriam pela testa da mulher e seus olhos brilhavam com uma raiva feroz. Era como se ela estivesse pronta para despejar toda a sua dor e sofrimento. A multidão se aglomerava. Os murmúrios de horror cresciam. Os olhares trocados eram uma mistura de espanto e expectativa. "O que você quer dizer?" Tânia perguntou, a voz quase um sussurro, mas suficientemente audível para que Valentina pudesse ouvir. O coração de Tânia batia rápido. Ela sentia a urgência da situação. Valentina deu um passo à frente, encurtando a distância entre elas. O pânico no rosto de Carlos se transformou em resistência. Ele tentou abrir a boca para protestar, mas as palavras escapavam como fumaça. "Ele nunca quis que você soubesse", Valentina disparou, a fúria transformando sua voz. "O que ele fez com nossa filha? Ele acredita que apagar nossa história vai fazer tudo desaparecer. Mas ele está enganado." O choque percorreu a sala. A revelação se desdobrava como uma bomba. As pessoas olhavam uma para a outra, sem saber como reagir. O medo no ar era palpável, como se todos estivessem no fio da navalha esperando a próxima catástrofe. Tânia estava atordoada. Sua mente girava. Carlos havia dado um soco em sua vida. Como ele pôde? Como ele pode ter uma filha? O que mais estava escondido? Mas o momento foi abruptamente interrompido. Um grito agudo ecoou pelo salão. "Cuidado!" E antes que pudesse reagir, uma sombra se lançou sobre Valentina. O tempo parecia desacelerar enquanto Tânia observava a cena. Era um dos seguranças, apertando uma arma nas mãos, claramente da equipe de Carlos. Ele olhou em volta, a fúria e o desespero nos olhos. "Saia da frente dela!" ele gritou, apontando a arma em direção a Valentina. O terror tomou conta do ambiente. Tânia sentiu o coração acelerar como um tambor ensurdecedor. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo ao chão, outras se escondendo atrás de mesas e cadeiras. Carlos, nessa hora, finalmente logo entendeu que estava em perigo. Ele não estava apenas prestes a perder tudo, mas agora também estava ameaçado. "Não! Não faça isso!" ele gritou. Mas o segurança só ficou mais decidido. A pressão no ar era quase insuportável. Tânia, em um ato inesperado de coragem, impulsivamente avançou para se colocar entre Valentina e a arma. "Pare!" gritou, sua voz reverberando com a força de sua determinação. Ela podia sentir as mãos trêmulas. O medo, a raiva, tudo se misturava dentro dela. Nesse ato,
O segurança hesitou, mesmo que por um instante. A multidão estava em silêncio, os olhos todos voltados para Tânia. Nesse momento, um clarão ofuscante rompeu do lado de fora. Um carro de polícia, com as luzes girando, deslizou em alta velocidade. O barulho das sirenes rasgou a atmosfera pesada como um trovão. Com um movimento rápido, o segurança viu sua chance de escapar. Ele disparou não um tiro, mas cerca de uma seta em direção a Carlos, que estava quase paralisado. O homem caiu ao chão, a expressão de horror em seu rosto. E então, tudo se tornou um borrão. A multidão estava em pânico e as pessoas corriam para todos os lados. Não! Tânia gritou, mas era tarde demais. Carlos, o homem que a havia ferido, agora sucumbira em meio à confusão. Nesse calor, a sala se transformou em uma cena de caos. As sirenes ecoavam cada vez mais perto. Mas o inesperado aconteceu. Tânia viu Valentina se inclinar sobre Carlos, o rosto pálido, as lágrimas escorrendo. O olhar de Valentina transbordava não só de raiva, mas de uma dor profunda. E então, uma revelação como um relâmpago atingiu Tânia. Valentina puxou algo do bolso, um pedaço de papel enrolado e amassado. Com um olhar sombrio disse: "Ele não é quem você pensa que é, Tânia. Você precisa saber a verdade." E com um gesto dramático, ela abriu o papel, revelando um nome. O que estava escrito fez o coração de Tânia parar. Era o nome de sua própria mãe. Aquela que ela pensava ter perdido, sem saber a verdade sobre seu passado. Ele não só apagou a nossa filha, mas também usou você como uma peça no seu jogo cruel. Valentina disparou. Tânia, você é a chave para tudo isso. Você é mais do que uma vingança. Você é a peça que pode finalmente encerrar esse ciclo de mentiras. A sala parou. A multidão se movimentava, mas o que limpo estava diante de Tânia. A verdade que nunca esperou. E ao olhar para Carlos caído, ela soube que a batalha estava apenas começando. Uma nova jornada a aguardava, mas com ela brotava uma pergunta aterradora. Quem ela realmente era e o que Carlos tinha escondido a vida inteira? Tânia estava paralisada. As palavras de Valentina ecoavam em sua mente como uma sirene. Uma filha que ele apagou da história. O chão parecia afastar-se sob seus pés. O caos ao redor começou a se dissipar. E tudo o que restava era a verdade que despontava na mente de Tânia, e que não conseguia processar. Carlos estava tremendo, e a polícia estava prestes a entrar, mas o olhar de Tânia estava fixo em Valentina. Algumas gotas de suor escorriam pela testa da mulher, e seus olhos brilhavam com uma raiva feroz. Era como se ela estivesse pronta para despejar toda a sua dor e sofrimento. A multidão se aglomerava. Os murmúrios de horror cresciam. Os olhares trocados eram uma mistura de espanto e expectativa. "O que você quer dizer?" Tânia perguntou, a voz quase um sussurro, mas suficientemente audível para que Valentina pudesse ouvir. O coração de Tânia batia rápido. Ela sentia a urgência da situação. Valentina deu um passo à frente, encurtando a distância entre elas. O pânico no rosto de Carlos se transformou em resistência. Ele tentou abrir a boca para protestar, mas as palavras escapavam como fumaça. "Ele nunca quis que você soubesse." Valentina disparou, a fúria transformando sua voz. "O que ele fez com nossa filha? Ele acredita que apagar nossa história vai fazer tudo desaparecer. Mas ele está enganado." O choque percorreu a sala. A revelação se desdobrava como uma bomba. As pessoas olhavam uma para a outra, sem saber como reagir.
O medo no ar era palpável, como se todos estivessem no fio da navalha esperando a próxima catástrofe. Tânia estava atordoada. Sua mente girava. Carlos havia dado um soco em sua vida. Como ele pôde? Como ele pode ter uma filha? O que mais estava escondido? Mas o momento foi abruptamente interrompido. Um grito agudo ecoou pelo salão. Cuidado! E antes que pudesse reagir, uma sombra se lançou sobre Valentina. O tempo parecia desacelerar enquanto Tânia observava a cena. Era um dos seguranças, apertando uma arma nas mãos, claramente da equipe de Carlos. Ele olhou em volta, a fúria e o desespero nos olhos. "Saia da frente dela!" ele gritou, apontando a arma em direção a Valentina. O terror tomou conta do ambiente. Tânia sentiu o coração acelerar como um tambor ensurdecedor. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo ao chão, outras se escondendo atrás de mesas e cadeiras. Carlos, nessa hora, finalmente logo entendeu que estava em perigo. Ele não estava apenas prestes a perder tudo, mas agora também estava ameaçado. "Não, não faça isso!" Ele gritou, mas o segurança só ficou mais decidido. A pressão no ar era quase insuportável. Tânia, em um ato inesperado de coragem, impulsivamente avançou para se colocar entre Valentina e a arma. "Pare!" gritou, sua voz reverberando com a força de sua determinação. Ela podia sentir as mãos trêmulas. O medo, a raiva, tudo se misturava dentro dela. Nesse ato, o segurança hesitou, mesmo que por um instante. A multidão estava em silêncio. Os olhos todos voltados para Tânia. Nesse momento, um clarão ofuscante irrompeu do lado de fora. Um carro de polícia com as luzes girando deslizou em alta velocidade. O barulho das sirenes rasgou a atmosfera pesada como um trovão. Com um movimento rápido, o segurança viu sua chance de escapar. Ele disparou, não um tiro, mas cerca de uma seta em direção a Carlos, que estava quase paralisado. O homem caiu ao chão, a expressão de horror em seu rosto. E então, tudo se tornou um borrão. A multidão estava em pânico, e as pessoas corriam para todos os lados. "Não!" Tânia gritou. Mas era tarde demais. Carlos, o homem que a havia ferido, agora sucumbira em meio à confusão. Nesse calor, a sala se transformou em uma cena de caos. As sirenes ecoavam cada vez mais perto. Mas o inesperado aconteceu. Tânia viu Valentina se inclinar sobre Carlos, o rosto pálido, as lágrimas escorrendo. O olhar de Valentina transbordava não só de raiva, mas de uma dor profunda. E então, uma revelação como um relâmpago atingiu Tânia. Valentina puxou algo do bolso. Um pedaço de papel enrolado e amassado. Com um olhar sombrio, disse: "Ele não é quem você pensa que é, Tânia. Você precisa saber a verdade." E com um gesto dramático, ela abriu o papel, revelando um nome. O que estava escrito fez o coração de Tânia parar. Era o nome de sua própria mãe, aquela que ela pensava ter perdido, sem saber a verdade sobre seu passado. Ele não só apagou a nossa filha, mas também usou você como uma peça no seu jogo cruel. Valentina disparou. "Tânia, você é a chave para tudo isso. Você é mais do que uma vingança. Você é a peça que pode finalmente encerrar esse ciclo de mentiras." A sala parou. A multidão se movimentava, mas o que limpo estava diante de Tânia. A verdade que nunca esperou. E ao olhar para Carlos caído, ela soube que a batalha estava apenas começando. Uma nova jornada a aguardava,
Mas com ela brotava uma pergunta aterradora. Quem ela realmente era? E o que Carlos tinha escondido a vida inteira? E como se o universo estivesse brincando com ela, uma voz conhecida cortou o ar, fria e irônica. Era a voz de sua mãe, surgindo entre a multidão. A mulher que Tânia pensou estar morta. A mulher que tinha se transformado em lenda em sua vida. O planeta pareceu parar, enquanto a memória de sua infância se despedaçava. O que estava acontecendo? Era ela mesma? A revelação de que sua mãe estava viva mudou o jogo. O que mais ela havia escondido? As perguntas explodiam na mente de Tânia enquanto a tensão pendia sobre todos como uma espada afiada, pronta para cortar. O que mais poderia ser revelado naquele momento que mudaria para sempre o seu destino? Tânia estava paralisada. As palavras de Valentina ecoavam em sua mente como uma sirene. Uma filha que ele apagou da história. O chão parecia afastar-se sob seus pés. O caos ao redor começou a se dissipar. E tudo o que restava era a verdade que despontava na mente de Tânia e que não conseguia processar. Carlos estava tremendo e a polícia estava prestes a entrar, mas o olhar de Tânia estava fixo em Valentina. Algumas gotas de suor escorriam pela testa da mulher, e seus olhos brilhavam com uma raiva feroz. Era como se ela estivesse pronta para despejar toda sua dor e sofrimento. A multidão se aglomerava, os murmúrios de horror cresciam. Os olhares trocados eram uma mistura de espanto e expectativa. "O que você quer dizer?" Tânia perguntou, a voz quase um sussurro, mas suficientemente audível para que Valentina pudesse ouvir. O coração de Tânia batia rápido. Ela sentia a urgência da situação. Valentina deu um passo à frente, encurtando a distância entre elas. O pânico no rosto de Carlos se transformou em resistência. Ele tentou abrir a boca para protestar, mas as palavras escapavam como fumaça. "Ele nunca quis que você soubesse." Valentina disparou, a fúria transformando sua voz. "O que ele fez com nossa filha? Ele acredita que apagar nossa história vai fazer tudo desaparecer. Mas ele está enganado." O choque percorreu a sala. A revelação se desdobrava como uma bomba. As pessoas olhavam uma para a outra, sem saber como reagir. O medo no ar era palpável, como se todos estivessem no fio da navalha esperando a próxima catástrofe. Tânia estava atordoada. Sua mente girava. Carlos havia dado um soco em sua vida. Como ele pôde? Como ele pode ter uma filha? O que mais estava escondido? Mas o momento foi abruptamente interrompido. Um grito agudo ecoou pelo salão. "Cuidado!" E antes que pudesse reagir, uma sombra se lançou sobre Valentina. O tempo parecia desacelerar enquanto Tânia observava a cena. Era um dos seguranças, apertando uma arma nas mãos, claramente da equipe de Carlos. Ele olhou em volta, a fúria e o desespero nos olhos. "Saia da frente dela!" ele gritou, apontando a arma em direção a Valentina. O terror tomou conta do ambiente. Tânia sentiu o coração acelerar como um tambor ensurdecedor. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo ao chão, outras se escondendo atrás de mesas e cadeiras. Carlos, nessa hora, finalmente logo entendeu que estava em perigo. Ele não estava apenas prestes a perder tudo, mas agora também estava ameaçado. "Não, não faça isso!" ele gritou, mas o segurança só ficou mais decidido. A pressão no ar era quase insuportável. Tânia, em um ato inesperado de coragem, impulsivamente avançou para se colocar entre Valentina e a arma. "Pare!" gritou.
sua voz reverberando com a força de sua determinação. Ela podia sentir suas mãos trêmulas. O medo, a raiva, tudo se misturava dentro dela. Nesse ato, o segurança hesitou, mesmo que por um instante. A multidão estava em silêncio, os olhos todos voltados para Tânia. Nesse momento, um clarão ofuscante irrompeu do lado de fora. Um carro de polícia, com as luzes girando, deslizou em alta velocidade. O barulho das sirenes rasgou a atmosfera pesada como um trovão. Então, com um movimento rápido, o segurança viu sua chance de escapar. Ele disparou, não um tiro, mas cercado por gritos, uma seta em direção a Carlos, que estava quase paralisado. O homem surgiu do chão, com um olhar de horror, e então tudo se tornou um borrão. A multidão estava em pânico, e as pessoas corriam para todos os lados. Não! Tânia gritou, mas era tarde demais. Carlos, o homem que a havia ferido, agora sucumbira em meio à confusão. Neste momento de agitação, uma nova voz cortou o ar. Uma voz familiar que Tânia reconheceu como a de sua mãe. Todos se voltaram para a porta, e lá estava ela, em carne e osso. A mulher que Tânia pensava estar morta. Sua mãe, viva e bem diante de seus olhos. Mãe! A palavra escapou da boca de Tânia como um lamento. Mas antes que ela pudesse dar um passo, a expressão da mulher mudou. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza que Tânia nunca havia visto. Tânia. A voz dela tremia, uma mistura de alívio e dor. Eu não queria que você descobrisse assim. A multidão estagnou, como se o tempo tivesse parado. O olhar de Tânia alternava entre a mãe e Carlos, agora caído no chão. Enquanto o caos reinava, uma nova verdade começava a se revelar. Carlos não apenas fora seu agressor, mas também o responsável pela separação que desestruturara sua vida. Você sabe sobre a filha dele? Tânia perguntou, hesitante. O nó na garganta era quase insuportável. A mãe hesitou. O silêncio se expandiu e em uma fração de segundo ela revelou. Eu sou a filha dele. O quê? Tânia sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. O mundo ao seu redor girava. A verdade que Tânia esperava encontrar se transformou em uma revelação devastadora, arrastando todos os laços que ela pensou serem verdadeiros. O que mais estaria escondido em meio a essa confusão? E assim, enquanto o caos da festa se desenrolava, a nova realidade começou a se formar para Tânia. A pergunta que crescia em seu coração era: até onde ela estava disposta a ir para desvendar todos os segredos que a cercavam? E mais importante, quem realmente era ela nesta história emaranhada de mentiras e traições? Tânia estava paralisada. As palavras de Valentina ecoavam em sua mente como uma sirene. Uma filha que ele apagou da história. O chão parecia afastar-se sob seus pés. O caos ao redor começou a se dissipar, e tudo o que restava era a verdade que despontava na mente de Tânia, e que não conseguia processar. Carlos estava tremendo e a polícia estava prestes a entrar, mas o olhar de Tânia estava fixo em Valentina. Algumas gotas de suor escorriam pela testa da mulher, e seus olhos brilhavam com uma raiva feroz. Era como se ela estivesse pronta para despejar toda sua dor e sofrimento. A multidão se aglomerava, os murmúrios de horror cresciam. Os olhares trocados eram uma mistura de espanto e expectativa. O que você quer dizer? Tânia perguntou, a voz quase um sussurro, mas suficientemente audível para que Valentina pudesse ouvir. Don't. O coração de Tânia batia rápido. Ela sentia a urgência da situação. Valentina deu um passo à frente, encurtando a distância entre elas.
O pânico no rosto de Carlos se transformou em resistência. Ele tentou abrir a boca para protestar, mas as palavras escapavam como fumaça. Ele nunca quis que você soubesse. Valentina disparou, a fúria transformando sua voz. O que ele fez com nossa filha? Ele acredita que apagar nossa história vai fazer tudo desaparecer. Mas ele está enganado. O choque percorreu a sala. A revelação se desdobrava como uma bomba. As pessoas olhavam uma para a outra, sem saber como reagir. O medo no ar era palpável, como se todos estivessem no fio da navalha esperando a próxima catástrofe. Antes que Tânia pudesse absorver tudo, um grito agudo ecoou pelo salão. Cuidado! Em um piscar de olhos, tudo virou caos. Um homem, o segurança que havia atirado, avançou com um olhar de desespero. Ele sacou uma arma, mirando diretamente para Carlos, seu alvo. No entanto, algo no que ele dizia ressoou de forma estranha. Você não pode sair assim, ele gritou, a voz trêmula. Você não pode escapar da verdade. A multidão estava em pânico. As pessoas começavam a correr, algumas caindo, outras se escondendo atrás das mesas. Tânia ficou paralisada. A adrenalina corria em suas veias. O segurança estava prestes a disparar, mas um barulho ensurdecedor interrompeu tudo. Da porta, uma figura surgiu. Um homem de terno escuro, com uma expressão serena, mas grave, entrou. Ele não parecia assustado. Parecia saber o que estava acontecendo, como se tivesse vindo preparar o palco para um grande ato. Pare! Gritou, com uma voz forte e autoritária. Você não sabe o que está começando. O segurança hesitou, a arma apertada em sua mão. Olhou para Tânia, então para Carlos, e a tensão era palpável. Tânia sentiu os olhos de todos se voltando para ela, esperando uma decisão. Imediatamente, uma onda de lembranças voltou para Tânia. Foi como um relâmpago cortando a neblina. A verdade sobre seu passado. As conversas sussurradas entre sua mãe e amigos. Aquelas histórias que sempre pareciam estranhas. Agora faziam sentido. Quem é você? Tânia perguntou. A voz trêmula, mas firme. Eu sou aquele que pode revelar tudo, respondeu o homem, com um olhar penetrante. Você já ouviu rumores. O que Carlos esconde é muito mais do que você imagina. E com essas palavras, ele puxou de dentro do paletó um envelope. Ele se virou para a multidão. O silêncio agora reinava. Este é o que Carlos não quer que você descubra. Quando ele abriu o envelope, as pessoas começaram a murmurar em uma mistura de curiosidade e medo. O homem tirou uma fotografia, a apresentando para Tânia. Seus olhos se arregalaram, quando ela reconheceu uma jovem com uma semelhança gritante com ela mesma, segurando uma boneca. Uma jovem que parecia ser sua irmã? Esta é sua irmã, Tânia, e não só isso. Vocês foram separadas por causa de Carlos. Ele fez isso para preservar seu próprio segredo, seu próprio legado. Sua família está envolvida em algo que vai muito além da sua vingança. Tânia sentiu a terra tremer sob seus pés. Carlos não era apenas um opressor. Ele era parte de algo muito maior. Uma trama de mentiras que atravessava gerações. O olhar dele, antes arrogante, agora estava completamente descomposto. E ela pôde ver o medo em seus olhos. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos. Tânia encarou Carlos, e ao mesmo tempo, Valentina se aproximou, olhando fixamente para a imagem da garota que podia ser sua própria filha. O que mais você escondeu, Carlos? Tânia perguntou, a voz firme, embora a dor apertasse seu coração. O que mais você tirou de mim? A revelação girou como um furacão,
engolindo tudo ao seu redor. E como um eco distante, uma pergunta ficava pairando no ar. Até onde Carlos iria para manter sua verdade oculta? E quem mais seria afetado pelo que ele havia feito? Tânia estava paralisada. As palavras de Valentina ecoavam em sua mente como uma sirene. Uma filha que ele apagou da história. O chão parecia afastar-se sob seus pés. O caos ao redor começou a se dissipar, e tudo o que restava era a verdade que despontava na mente de Tânia e que não conseguia processar. Carlos estava tremendo e a polícia estava prestes a entrar, mas o olhar de Tânia estava fixo em Valentina. Algumas gotas de suor escorriam pela testa da mulher, e seus olhos brilhavam com uma raiva feroz. Era como se ela estivesse pronta para despejar toda a sua dor e sofrimento. A multidão se aglomerava. Os murmúrios de horror cresciam. Os olhares trocados eram uma mistura de espanto e expectativa. — O que você quer dizer? Tânia perguntou, a voz quase um sussurro, mas suficientemente audível para que Valentina pudesse ouvir. O coração de Tânia batia rápido. Ela sentia a urgência da situação. Valentina deu um passo à frente, encurtando a distância entre elas. O pânico no rosto de Carlos se transformou em resistência. Ele tentou abrir a boca para protestar, mas as palavras escapavam como fumaça. — Ele nunca quis que você soubesse. Valentina disparou, a fúria transformando sua voz. O que ele fez com nossa filha? Ele acredita que apagar nossa história vai fazer tudo desaparecer. Mas ele está enganado. O choque percorreu a sala. A revelação se desdobrava como uma bomba. As pessoas olhavam uma para outra, sem saber como reagir. O medo no ar era palpável. Antes que Tânia pudesse absorver a realidade crua, um grito agudo ecoou pelo salão. — Cuidado! Um homem, um segurança, avançou com uma arma em punho, apontando para Carlos. O pânico se espalhou e a multidão começou a gritar. Tânia ficou paralisada, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto o segurança se preparava para puxar o gatilho. Mas na fração de segundo que se seguiu, algo inesperado aconteceu. Da entrada, uma mulher apareceu correndo. Tânia não podia acreditar nos olhos dela. Era sua mãe, mas não da maneira que ela imaginava. A mulher estava radiante, com um olhar de determinação que era quase sobrenatural. — Não! Gritou. — Pare, você não entende! A maioria das pessoas ficou chocada. A confusão aumentou. O segurança hesitou. A tensão era palpável. Carlos, ainda caído no chão, olhou para a mulher com um misto de horror e reconhecimento. — Você, Carlos gaguejou, sua voz falhando. — Você está viva? Tânia sentiu que o mundo todo virou de cabeça para baixo. Como sua mãe poderia estar ali? A mulher que ela acreditava estar morta. A mulher cujas memórias tinham sido escondidas por tanto tempo, agora estava ali, resplandecente na confusão. — Estamos todos em perigo, continuou sua mãe, olhando diretamente para Carlos. Há forças além de nós, forças que não ousamos entender. E antes que alguém pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou, e as luzes na festa começaram a piscar. Gritos, desespero, e tudo se transformou em um caos absoluto. Tânia viu Carlos ser atingido por um impacto de uma caixa que caiu do telhado, desmoronando como uma peça de dominó em um grande jogo de corrupção. Ele caiu ao chão, paralisado. Tânia correu até ele, mas não na maneira que Tânia esperava. Ela se ajoelhou ao lado dele, e um brilho misterioso irrompeu de suas mãos. Era um feitiço? Uma magia? Você sempre achou que poderia controlar tudo, disse ela, a voz tremendo de raiva e tristeza. Mas a verdade sempre encontra um caminho.
E eu não poderia deixar que isso acabasse aqui. Os olhos de Tânia se arregalaram enquanto ela observava a cena surreal. A mãe, que ela achava ser uma vítima, agora parecia ser uma peça central nesse jogo muito maior. O que estava acontecendo? Quanto tempo ela havia sido manipulada? E neste momento, a multidão que estava em pânico ficou em silêncio, os olhos fixos em Tânia. As vozes murmuravam perguntas. A tensão pesava no ar, e Tânia percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Quem você realmente é, mãe? Gritou. O coração palpitação. O que mais você esconde? As palavras dela tremiam como um eco na sala, e a reação da mãe a deixará ainda mais intrigada, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Agora eram dúvidas, incertezas, uma trama emaranhada que desafiava a própria essência da verdade que só começava a ser revelada. E enquanto Carlos gemia no chão, lesões evidentes, e a realidade da situação começava a se firmar, uma nova questão explodiu na mente de Tânia. Carlos estava caído no chão, sua máscara de opressão agora quebrada. Ele tentava se levantar, confuso, mas o olhar que se cruzou com Tânia era de desespero. Eu sempre fiz isso por você, Tânia. Ele gaguejou, mas sua voz soava vazia. Cada palavra dele era como um eco distante, sem peso nem verdade. A mãe de Tânia se aproximou dele, envolvendo-o em um olhar que misturava tristeza e determinação. Você não tem ideia do que causou. As suas escolhas não afetam só você. Nós somos uma família, e você rasgou tudo isso. A atmosfera estava elétrica. Palavras não ditas pulsavam no ar, e o medo começava a se misturar com uma nova esperança. A verdade estava finalmente vindo à tona, e Tânia sabia que era o momento de confrontar, não só Carlos, mas tudo o que ele representava. O que mais você escondeu? Tânia pressionou, a voz firme, mas o coração acelerado. O que você fez com nós duas? A multidão, agora em silêncio, olhava, a respiração suspensa, como se estivesse assistindo a um espetáculo que mudaria suas vidas. Carlos não encontrava palavras. Sua arrogância agora era apenas um tremor de medo. Valentina, ao seu lado, observava com um olhar que misturava compaixão e repulsa. Você pode ter jogado suas mentiras por muito tempo, Carlos, mas agora tudo veio à tona. Gritou Tânia, a determinação crescendo dentro dela. Você não pode mais fugir. Finalmente, numa explosão de dor, Carlos soltou um suspiro quebrado. Eu não queria que soubessem. Sua voz era apenas um sussurro. E agora? Você acha que pode esconder? Você destruiu nossas vidas. Tânia sentia a raiva e o amor se misturarem dentro dela. Uma tempestade prestes a explodir. Nós temos que encerrar isso. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo. E a força da verdade estava finalmente se consolidando. O que antes parecia uma vingança se transformou em uma luta pela justiça. Um caminho para curar feridas e reconstruir o que foi partido. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Tânia, cada gota carregando o peso de uma vida inteira de dor. Foi nesse momento que a mãe de Tânia se aproximou e segurou sua mão. Um gesto simples, mas poderoso. Estamos juntas nessa, agora e sempre. Não deixaremos que ele nos arraste mais para baixo. Era a hora da decisão. Tânia olhou para Carlos e Valentina, os olhares confusos na multidão, e sentiu que estava na borda de um novo começo. Não só para ela, mas para todos ao seu redor. A força dela não vinha mais do desejo de vingança, mas da necessidade de enfrentar a verdade. Carlos observou a transformação dela. O desespero em seu olhar se tornou um entendimento sutil. Ele sabia que suas últimas cartas estavam jogadas. Tânia respirou fundo, pronta para dar o passo final.
Você não nos controlará mais. A história vai mudar agora. As sirenes que se aproximavam aumentavam a intensidade do momento, e em um movimento, Tânia virou-se para sua mãe e Valentina. Elas eram mais do que sobreviventes. Eram guerreiras em busca de libertação. E Carlos, aquela sombra do passado, estava prestes a enfrentar a luz. A certeza de um novo começo brilhava no horizonte. Agora a pergunta seguinte permanecia: o que a verdade poderia construir quando as mentiras finalmente desabassem? E mais importante, quem elas se tornariam no final dessa jornada? Enquanto o caos começava a se dissipar, um sentimento de esperança emergiu. O que viria a seguir era um mistério, um convite para uma nova vida, uma chance de reescrever suas histórias. O futuro agora estava nas mãos delas. E para você que leu até aqui, este é o momento. Você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais narrativas como esta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro saber o que vocês estão pensando. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs sabem o quanto isso é importante.